Existe um momento estranho que acontece com muita gente em algum ponto da vida adulta. Você para no meio de um dia comum, olha ao redor e percebe que está vivendo de acordo com uma série de regras que nunca parou para questionar. Não porque alguém te obrigou, mas porque a liberdade, quando chega de verdade, pesa muito mais do que a gente imagina quando ainda está desejando ela de longe. A liberdade sempre foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Talvez seja justamente por isso que eu passo tanto tempo pensando nela, porque existe uma diferença muito grande entre gostar da ideia de liberdade e conviver de fato com ela todos os dias. Quando falamos sobre liberdade, ela normalmente aparece associada à possibilidade de escolher os próprios caminhos, pensar por conta própria e não ter outra pessoa ocupando o lugar que deveria ser das suas próprias decisões. Eu continuo acreditando em tudo isso, só que quanto mais eu penso sobre liberdade, mais difícil fica enxergá-la apenas por esse lado. Porque em algum momento você percebe que a liberdade também significa que não existe ninguém para carregar o peso das suas escolhas além de você mesmo. E isso muda completamente a forma como ela é percebida. Existe uma sensação muito diferente entre caminhar por uma estrada que já está pronta e caminhar por um lugar onde nenhuma direção foi definida ainda. As duas situações possuem dificuldades próprias, mas apenas uma delas exige que cada passo seja escolhido antes mesmo dele existir. Talvez seja por isso que a liberdade pareça tão bonita quando observada de longe e tão pesada quando passa a fazer parte da vida de verdade. Porque ela não responde às perguntas que realmente importam. Ela não explica por que você existe, o que deveria fazer com o tempo que possui, qual direção vale a pena seguir ou o que transforma uma vida comum em uma vida bem vivida. Ela simplesmente coloca a possibilidade de escolha nas suas mãos e deixa o resto em aberto. Durante muito tempo eu achei que a parte mais difícil da vida fosse encontrar as respostas. Hoje eu não tenho tanta certeza disso. Às vezes me parece que a parte mais difícil é justamente continuar vivendo quando as respostas não aparecem. Porque a vida continua acontecendo do mesmo jeito. Os anos passam, as pessoas entram e saem, você constrói coisas, abandona outras, cria planos, perde alguns deles pelo caminho, encontra novos motivos para continuar andando sem necessariamente entender por que continua andando. E talvez seja por isso que uma frase tenha ficado presa na minha cabeça durante muito tempo. O ser humano diz que quer liberdade, mas a maior parte do tempo, ele só está procurando alguém para obedecer. Quanto mais eu penso nisso, menos essa frase me parece uma crítica e mais ela me parece uma constatação. Porque existe um peso enorme em ter que decidir sozinho o que fazer da própria existência. Existe um peso enorme em perceber que ninguém pode responder por você as perguntas que realmente importam. Em algum momento, toda pessoa acaba se encontrando diante de questões que não possuem uma resposta objetiva, esperando para ser descoberta. E quando isso acontece, a liberdade deixa de parecer apenas uma conquista e começa a revelar uma outra face. Porque escolher um caminho também significa abandonar outros. A cada decisão existe uma renúncia silenciosa acontecendo. Existem vidas que poderiam ter sido vividas e que deixam de existir no exato momento em que você escolhe uma direção específica. Talvez por isso as pessoas procurem significado com tanta intensidade. Não necessariamente porque encontram uma verdade absoluta, mas porque viver sem qualquer direção parece exigir um esforço quase impossível de sustentar por muito tempo. Existe alguma coisa dentro do ser humano que continua procurando sentido, mesmo quando ele diz que não acredita na existência de um. Existe alguma coisa que continua procurando uma direção, mesmo quando todas as direções parecem igualmente incertas. E talvez seja justamente aí que muitas pessoas confundem liberdade com a simples ausência de limites. Eu nunca consegui enxergar dessa forma, porque quanto mais eu observo a vida, mais difícil fica acreditar que uma pessoa é livre apenas porque faz tudo aquilo que sente vontade de fazer. A sensação que eu tenho é que existe uma diferença enorme entre escolher um caminho e simplesmente ser levado por ele. Porque quando uma pessoa perde a capacidade de dizer não para si mesma, alguma coisa importante parece desaparecer junto. E talvez seja por isso que tanta gente passe anos perseguindo uma sensação de liberdade e termine se sentindo cada vez mais presa. Presa a hábitos que não escolheu conscientemente. Presa a impulsos que começaram pequenos e cresceram sem serem questionados. Presa a uma rotina construída sem reflexão alguma. Existe uma ironia estranha nisso tudo. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo de qualquer estrutura porque acreditam que toda estrutura limita a liberdade, mas acabam construindo uma prisão feita da própria desordem. E eu não digo isso porque acredito que exista uma fórmula correta para viver. O que me
parece cada vez mais verdadeiro é que nenhuma pessoa consegue viver sem servir a alguma coisa. Nenhuma pessoa consegue atravessar a existência sem organizar a própria vida ao redor de algum princípio, de alguma crença, de algum objetivo, de alguma ideia que considere importante o suficiente para justificar o próprio esforço de continuar caminhando. Talvez a diferença esteja apenas no fato de que algumas pessoas escolhem isso conscientemente e outras passam a vida sendo conduzidas por coisas que nunca pararam para examinar. E existe uma certa contradição nisso tudo que também faz parte da minha própria vida. Eu valorizo a liberdade profundamente, talvez mais do que qualquer outra coisa. Ao mesmo tempo, algumas das fases mais tranquilas da minha vida surgiram justamente quando eu encontrei algo que merecia ser seguido. E isso parece contraditório apenas à primeira vista, porque quanto mais eu penso sobre o assunto, menos me parece que liberdade e direção estejam em lados opostos da mesma discussão. A liberdade continua existindo no momento da escolha. Continua existindo no momento em que uma pessoa decide o que considera digno da própria devoção, da própria disciplina, da própria vida. A diferença é que, depois dessa escolha, o peso deixa de estar apenas na possibilidade infinita e passa a existir também no compromisso. Talvez seja por isso que eu nunca tenha conseguido acreditar que liberdade seja apenas ausência de limites. Porque uma vida sem qualquer limite me parece muito menos livre do que uma vida construída ao redor de algo que foi escolhido conscientemente. A liberdade que as pessoas costumam desejar é confortável enquanto permanece abstrato. A liberdade real exige responsabilidade. Exige que alguém olhe para a própria vida e aceite que boa parte dela será construída pelas decisões que toma, pelos valores que escolhe preservar e pelas coisas que decide colocar acima de si mesmo. E talvez seja por isso que a liberdade assuste tanto. Não porque ela nos prende, mas porque ela nos entrega a responsabilidade de decidir quem seremos quando já não existir ninguém para decidir por nós.